só por sentença, não se tem mais escritura, porque o Código 16 antigamente tinha uma escritura, tinha um mero contrato. Agora é sentença. E vai ter a fiscalização obrigatória do poder público, fiscalização, participação obrigatória do judiciário na tutela do interesse do menor. Ok? Vamos para a nossa terceira pergunta. Professor, é possível revogar a adoção? Não é possível se revogar a adoção. A adoção é irrevogável. Isso é interessante, gente. Quem está se preparando para concurso aí, essa é uma pergunta bastante comum. A adoção é revogável. Mas mesmo para os nossos outros telespectadores que estão interessados em adotar, querem saber as regras da adoção, é importante saber que assim como o ato de ter um filho é um ato irrevogável, a adoção também é irrevogável. Eu não posso sair por aí tendo filho, embora a gente veja isso, é uma tristeza. Eu não posso sair por aí tendo filho, desisto de ser pai, desapareço, não vejo mais. Isso é uma crítica que eu faço sempre. Eu não consigo entender como é que o pai consegue se afastar de uma criança, a mãe tem lá a guarda, o pai não visita. Hoje tem pedidos aí de indenização por abandono moral. É algo que eu não consigo alcançar. Esse tipo de desprendimento das relações afetivas, das suas funções de pai, etc. A paternidade, ela envolve responsabilidade, e essa responsabilidade também se traduz na transmissão do afeto e etc. A partir dessa relação, gente, que nós temos uma relação consanguínea, que não dá para deixar de ser pai, também não posso revogar a adoção. Manifestei meu interesse, participei do processo, tive a sentença. 2 anos, 3 anos depois da sentença, eu não quero mais ser pai. Isso não é brincadeira, nós não estamos tratando de brincadeira. Então você não pode revogar a adoção. A adoção é irrevogável. Esse ato que tem como ideia primeira um altruísmo, e eu acho que é a tradução de fins altruísticos, ele é irrevogável. É bom lembrar que o adotado, ele passa a pertencer à família do adotante. Rompem-se os vínculos familiares anteriores, existe o parentesco com a família biológica, com a família natural anterior, para apenas um ponto, que é o impedimento matrimonial. O que é isso? É o seguinte: a criança que foi adotada, depois cresce e encontra lá a sua verdadeira mãe. Não vai poder casar com a mãe biológica. Esse vínculo de parentesco persiste para impedir esse casamento. Mas todos os outros vínculos de parentescos vão ser rompidos. Esse adotado passa a integrar a família do adotante de maneira absoluta. Ele passa a ser filho. E não pode haver distinção entre filhos. O artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele proíbe qualquer forma de distinção entre filhos. Não pode haver, ele é filho, ele é neto, ele é irmão, ele é parente, ele vai ter direito sucessório, ele vai ter direito a alimentos. Por força disso, não se pode revogar a adoção. Não esqueçam, então, a adoção é revogável e o adotado passa a integrar a família do adotante de maneira completa, de maneira plena, rompendo-se os vínculos com a família biológica. O único vínculo que permanece com a família biológica é para impedir matrimônio, para impedir casamento. Isso é importante. Rompe-se, inclusive, os vínculos, e na hipótese dos pais biológicos vierem a falecer, não volta a se reatar esse vínculo. Acabou aquele vínculo só existe para impedir o matrimônio. Vamos para a nossa quarta pergunta? Vamos ouvir o nosso quarto telespectador? Professor, qual a idade mínima para adotar? Para que se possa adotar, é necessário que o adotante tenha no mínimo 18 anos, e seja no mínimo 16 anos mais velho do que o adotado. Então ele tem que ter no mínimo 18 anos, ele tem que ser no mínimo 16 anos mais velho do que o adotado. Tem uma lacuna que foi trazida pela lei 12.010 de 09, que é a seguinte: no Código Civil existia uma autorização para o casal casado ou que vive em união estável adotar. Também existe essa adoção no ECA, não estou dizendo que ela não existe mais. É possível a adoção conjunta, desde que seja por um casal casado ou que viva em união estável. Então é possível essa adoção conjunta. Agora, existe uma abertura dada pelo legislador do Código Civil de 2002. Qual era essa abertura? Era possível que um dos adotantes fosse menor do que 18 anos,
se ele fosse casado. Traduzindo, na hipótese de um casal querer adotar, homem e mulher casados, por exemplo, querer adotar, bastava que apenas um deles tivesse os seus 18 anos completos. O outro, nesse caso, poderia ter menos de 18 anos, tá? Não poderia ter menos de 16 anos, por quê? Porque o adotante tem que ser 16 anos mais velho do que o adotado. Então ele poderia estar ali numa situação entre 16 e alguns dias e 18 anos, ele poderia ser um pouco menor. Essa previsão era expressa no Código Civil. Acontece, como eu falei para vocês, a Lei 12.010 de 09 revogou esses artigos do Código Civil. E daí ficou a lacuna, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não trouxe essa autorização. E na falta de autorização, o que se tem entendido é que não existe mais essa possibilidade, que ambos têm que ter no mínimo 18 anos. Ou seja, traduzindo, o legislador espera um mínimo de discernimento, e esse mínimo de discernimento teria que vir com a maioridade legal, e a maioridade legal hoje, ela é alcançada a partir dos 18 anos. Então, nesse caso, o adotante tem que ser 18 anos, sejam casados, a gente não teria essa abertura, essa possibilidade. Muito embora alguns doutrinadores ainda defendam que essa possibilidade existe, a norma foi revogada e a previsão expressa do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que o adotante tem que ser no mínimo 18 anos, tem que ter no mínimo 18 anos e ser 16 anos mais velho do que o adotado. Daí surge uma outra questão. Qual é a outra questão? O nascituro pode ser adotado? Não. Só pode ser adotado aquele que está nascido vivo. Tá? Só pode ser adotado o nascido vivo. Então, não cabe aí a adoção do nascituro nesse caso. E lembrando, então, que o adotante tem que ter, no mínimo, 18 anos e ser 16 anos mais velho que o adotado. Então, uma pessoa acabou de fazer 18 anos, vai poder adotar, no máximo, uma criança de até 2 anos de idade. Ok? Vamos para a nossa última pergunta do dia, do Pergunte ao Professor. Vamos para o nosso último telespectador. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Professor, existe adoção pelo casal homossexual? Boa pergunta. Essa é uma questão, como a gente disse aqui no tema do dia, muito polêmica, porque aborda uma questão que está na ordem do dia, que é exatamente o reconhecimento da união estável formada por pessoas do mesmo sexo. Não existe ainda, sobre o reconhecimento da união estável, sobre a adoção existe um precedente. Sobre o reconhecimento da união estável ainda não existe um precedente judicial concreto nesse sentido do STF. Mas já existem alguns julgados do STJ reconhecendo essa possibilidade de existência de uma união estável formada por pessoas do mesmo sexo. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, essa questão já está pacificada. Se reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo de maneira bastante clara lá, por iniciativa de vários desembargadores. Um dos grandes nomes lá é a desembargadora Maria Berenice Dias, hoje aposentada. Ela até cunhou uma expressão, que é a expressão união homoafetiva, baseada em duas pessoas do mesmo sexo. Seria união homoafetiva ou união homossexual. Essa discussão é uma discussão que está se prolongando no tempo. Eu, particularmente, entendo que deve haver o reconhecimento dessa união como família, é uma realidade social inquestionável, e a gente não deve ter nenhuma forma de discriminação, porque a discriminação está afastada pela nossa Constituição Federal de 1988. Então, eu entendo que duas pessoas do mesmo sexo podem formar uma família. Mas essa é uma questão que vai ser ainda bastante discutida, e não existe casamento entre pessoas do mesmo sexo aqui no Brasil. Verdade. Casamento não existe. Estão discutindo se existe a união entre pessoas do mesmo sexo. Se pode haver uma família formada por pessoas do mesmo sexo, mas não um casamento. Casamento existe em outros estados, como na Espanha, por exemplo. Tá? Mas no Brasil não tem casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora, eu não estou discutindo a questão entre duas pessoas do mesmo sexo. Eu estou perguntando, a pergunta que foi feita aqui, na verdade, é se duas pessoas do mesmo sexo podem adotar uma criança.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele autoriza a adoção conjunta por duas pessoas casadas ou por duas pessoas que vivam em união estável. Se se reconhece uma união entre pessoas do mesmo sexo como união estável, é possível que elas adotem